Precisar dar uma olhadinha nessa execução do tríceps braquial aqui, tá? Eu tenho alguns apontamentos sobre essa execução, algumas positivas, outras nem tanto, mas antes da gente ficar malhando aí os Enzos, né? Pô, essa gurizada fica inventando coisa, pô, os caras inventam. Agora, nem sempre é fora da linha, né? Nós temos que ver dentro da ideia que foi criado para o exercício o que que é positivo, o que que é negativo, segundo os dois grandes pilares, a segurança e a eficiência do exercício. Esses são os dois pilares, e aí nós vamos fazer algumas considerações, vocês têm aí na tela já algumas considerações que eu tenho com relação a essa execução do tríceps aí, que alguns estão falando do tríceps Scott, né? Pô, não deixa de ser. Mas tá tudo certo, vamos lá. A execução do exercício é feita com uma hiperextensão de ombro. Então, obviamente, nós conseguimos perceber que o alinhamento do tronco, né, e o posicionamento do braço apoiado sobre a barra gera no ombro um posicionamento de hiperextensão. Isso é a primeira coisa que nós temos que analisar. E dentro dessa posição de hiperextensão do ombro, né, claríssimo aqui, mantém a curvatura fisiológica e anatômica da coluna vertebral, pelo menos na região tóraco-lombar está sendo mantido o tempo todo durante a execução, tem uma semiflexão do joelho, tem uma boa flexão do quadril, tem uma boa estabilidade lateral e anteroposterior. Então, em termos de estabilidade para executar o exercício, eu vejo que está bacana, mantendo a hiperextensão do ombro devido ao apoio sobre a barra. Mas o restante do alinhamento do corpo me parece bem, me parece legal, com exceção da cabeça em elevada para olhar no espelho, como está acontecendo agora aqui, gerando uma hiperextensão cervical e com isso gerando uma tensão desnecessária na região cervical. Então, quando eu olho todo o movimento, toda a execução do exercício, faço um panorama, né, uma visão holística geral, o que que eu vejo aqui? A questão da estabilidade está legal, a hiperextensão do ombro, como eu comentei, mas essa tensão gerada no pescoço para olhar no espelho, eu vejo como desnecessária. Ela vai ser potencialmente lesiva? Acredito também que não. Esse posicionamento da cervical não se torna potencialmente lesivo, mas que gera uma carga tensional na cervical desnecessária em hiperextensão, acredito que sim. O melhor seria esse alinhamento. Fazer esse alinhamento, e se estivesse para o espelho, até acredito, entendo eu, estar de lado para o espelho, rodando lateralmente, fazendo uma rotação cervical e olhando lateralmente para o espelho, seria mais interessante até para poder monitorar a execução do exercício, se auto-monitorar, né? Ver se a minha execução tá bacana. Olhando de frente, eu não consigo perceber bem o posicionamento do meu corpo, uma visão frontal, e além disso, projeto uma tensão desnecessária na região cervical. Para quem sofre de cervicalgia, pode agravar o quadro, mas não vejo um problema potencial de lesão também ficar olhando de frente para o espelho, tá? Porque é o peso da cabeça único e simplesmente que está acontecendo ali. Ok até aí? Considerações com relação ao exercício. E aqui no Treino em Foco, você sabe, nós não ficamos aqui agredindo as pessoas, rebaixando as pessoas, ironizando as pessoas para ganhar audiência, ganhar engajamento, né? Eis aqui uma execução, a galera está chamando o pessoal aí de Enzo, que está inventando isso. Não vejo de todo ruim, eu acho que a gurizada está buscando fazer alguma coisa diferente, motivar os treinos. Claro que às vezes sai atrocidades. Tá tudo certo, a gente às vezes faz atrocidades também, mas às vezes tem algumas coisas bacanas. Então, cabe a nós profissionais, e nós aqui do Treino em Foco trabalhamos nessa linha, é o quê? Analisar o exercício. Analisar o exercício de um ponto de vista biomecânico, estabilizatório, coordenativo, potenciais riscos lesivos, tensões desnecessárias, execuções interessantes, variações importantes. Fazer uma análise mesmo do exercício. Não ficar malhando a gurizada, xingando a gurizada, Enzo para cá, Enzo para lá. Cara, de repente o cara bola ali um negócio bacana para fazer, né? Em algum momento o banco supino, o crossover leg press foi inventado, né? Porque não foi construído lá com Adão e Eva no paraíso, não veio com Adão e Eva no paraíso. Então inventaram também, só que tiveram alguns critérios que ficou bacana. Beleza até aí? Tranquilo? Defendido também aqui, a gurizada. Não estou aqui nem para acusar, nem para defender. Estou para fazer uma análise, né? Possível insuficiência ativa do bíceps braquial devido à hiperextensão do ombro é possível se a pessoa tiver um encurtamento muito significativo do bíceps braquial, e lembrando que o bíceps braquial é flexor do ombro e flexor do cotovelo. E vejo que nessa posição, além da hiperextensão do ombro mantido pela barra, tudo bem, mas é uma hiperextensão do ombro, tem uma extensão completa do cotovelo. Então, se o bíceps braquial, sendo ele biarticular e sendo ele flexor do ombro, flexor do cotovelo, e estando o executante aqui
com hiperextensão do ombro e extensão total do cotovelo, se houver algum grau de insuficiência passiva, pô, tava olhando aqui no lugar errado, né? Aqui eu botei errado, tá, galera? Insuficiência passiva do bíceps braquial e não ativa, tá? E já vou descrever aqui melhor, que aqui eu acabei agora que eu percebi o meu erro aqui, mas vou gravar o vídeo assim para vocês verem que também tem falhas minhas. Então tá valendo, né? Tá valendo até para vocês tirarem aí um corte depois e ironizarem aí na internet. Mas é insuficiência passiva, tá? O bíceps braquial, ele encurta a flexão do ombro e encurta a flexão do cotovelo. E aqui eu tenho uma extensão do ombro, hiperextensão do ombro e uma extensão completa do cotovelo. E a insuficiência passiva é o músculo chegar no limite da sua extensibilidade. Se esse indivíduo apresentar um certo grau de encurtamento do bíceps braquial e no limite da sua extensibilidade, vai atrapalhar muito a extensão completa do cotovelo, considerando uma insuficiência passiva, desculpa aqui, e não ativa do bíceps braquial, ok? Então esse é um ponto importante que eu acabei de me corrigir no texto aqui, que eu não tinha percebido antes, mas está valendo. Então, esse exercício da forma executada, ele vai exigir uma boa flexibilidade do bíceps braquial, esse é o primeiro ponto, assim como do deltoide anterior. Mas sendo o deltoide anterior monoarticular, dificilmente ele vai sofrer insuficiência passiva. Agora, o bíceps braquial há uma grande chance. Depende aí da flexibilidade do indivíduo. Depende da flexibilidade do indivíduo, esse é um ponto. Bom, ele desativou o deltoide posterior, isso pode ser bom ou pode ser ruim, vai depender do meu objetivo. Retrair um pouco as escápulas nessa posição, um pouco ou muito, a depender aí das condições do cliente. Projetou o ombro para trás, então se ele tem uma protusão do ombro, essa posição pode ser interessante. Devido ao ombro protuso, projetado para frente, nessa posição ele executa o exercício com uma retração do ombro e retração escapular, o que pode ser interessante mesmo desativando o deltoide posterior, porque é uma posição que ele vai internalizando consciência corporal vai ajustando. Agora, porém, todavia, entretanto, se ele tem ombros retraídos já, e essa posição induz aos ombros mais retraídos, e já apresentando esse problema postural de ombros, tende a agravar o quadro. Então, vejam bem, que não é bom ou ruim, vai depender da condição postural. Uma condição postural normal, tá tranquilo. Tem uma desativação do deltoide posterior, o ombro está um pouquinho protraído, né, para trás, retraído, protraído, mas isso não tem uma interferência muito grande. Agora, se ele já apresenta ombros retraídos, aí pode ser um problema que pode agravar o quadro, né? Ele está gerando uma consciência corporal de execução que fomenta aquela posição corporal, tá certo? A insuficiência ativa da cabeça longa do tríceps braquial, e agora sim a insuficiência ativa, tá? Agora está certo. Como a cabeça longa do tríceps braquial é extensora do ombro e extensora do cotovelo, mais uma vez, hein? Percebam que nessa posição eu tenho a hiperextensão do ombro, que encurta a cabeça longa do tríceps braquial, assim como o deltoide posterior, mas se está passivo devido ao apoio na barra e está passivo, a cabeça longa está encurtada, passivamente ou não. Para manter essa posição do ombro, não há necessidade de esforço muscular, porque o braço está apoiado sobre a barra, mas que a cabeça longa do tríceps braquial fica encurtada nessa posição, ela fica encurtada e encurta no cotovelo. Então, há uma grande chance aqui de haver uma insuficiência ativa da cabeça longa do tríceps braquial, eu disse cabeça longa, que é biarticular, do tríceps braquial, e isso gerar um efeito de perda de eficiência no final da fase concêntrica do movimento, podendo limitar um pouco a amplitude do movimento, a depender aí do nível de força do tríceps braquial, da quilagem utilizada também. No final da fase concêntrica, quando ele estende todo o cotovelo, no final da concêntrica aqui, pode ocorrer essa insuficiência ativa da cabeça longa, prejudicando a ADM final da fase concêntrica. Não me parece ser o caso aqui, mas para alguns indivíduos isso pode acontecer, porque essa posição tende a levar a essa insuficiência ativa. O músculo fica insuficiente de concluir a amplitude de movimento concêntrica, porque ele está muito encurtado. Uma posição encurtada no ombro, outra posição encurtada no cotovelo. Se tu não entende bem a questão de insuficiência ativa e insuficiência passiva, comenta aqui embaixo que a gente grava aí uma videoaula específica sobre isso para ti, tá? A barra gera grande pressão no tendão do bíceps braquial, botei com um ponto de interrogação e aqui é intencional mesmo. Não posso afirmar, não executei o exercício dessa forma, mas dependendo de quanto ele esteja usando de quilagem. Nessa posição, a quilagem está para baixo o tempo todo, né? Tensionando o ombro em flexão e apoiado sobre a barra, dependendo da quilagem e do apoio que está dando na barra, pode, vejam bem, ó, está sobre o tendão do bíceps braquial, gerar uma grande tensão e talvez até uma dor aqui que venha desconfortavelmente atrapalhar a execução do exercício.
Pode, pode. Principalmente para quem tem um bíceps braquial mais avantajado, para quem tem menos amplitude de extensão do ombro, essa pressão sobre o bíceps braquial gerado pela barra, o apoio do braço sobre a barra, pode vir incomodar, gerar um desconforto grande aqui e atrapalhar a execução do movimento, principalmente aqui de novo, no final da fase concêntrica do movimento. Então, vejo que a fase concêntrica do movimento é uma situação crítica de execução do exercício. Tem alguma outra consideração que eu não fiz aqui que tu acha interessante colocar sobre esse exercício? Comenta nos comentários, e eu estou sendo extremamente redundante agora, mas tá valendo. Comenta aqui nos comentários. Alguma outra observação que tu acha interessante nós descrevemos com relação a esse exercício, positivo ou negativo? O que vale para nós profissionais não é xingar os Enzos, não é essa a ideia. O que vale para nós profissionais é analisarmos a qualidade de execução do exercício, a quem pode ser prescrito, se é que pode ser prescrito, e a quem não deve ser prescrito, se nós acharmos aqui problemas muito sérios. Então, vejo que esse exercício ele pode até ser prescrito para algumas pessoas. Não vejo como um exercício muito eficiente. Ele gera insuficiência, pode gerar insuficiência passiva do bíceps braquial, insuficiência ativa do tríceps braquial, uma retração escapular. Se o cara já tem o ombro retraído, é complicado. Agora, se ele tem o ombro protuso, seria uma posição interessante até para induzir um reposicionamento do ombro. Agora, tem vários detalhes que nós temos que ver que limitam a prescrição desse exercício para uma grande massa populacional dos nossos clientes. Limitam a prescrição desse exercício para uma grande massa populacional dos nossos clientes. Já te inscreveu no canal, parceiro? Não te inscreveu? Tá caindo aqui de paraquedas, não conhece o Treino em Foco? São mais de 11 anos no ar aqui o Treino em Foco ajudando vocês. Inscreve no canal, aciona o sininho, não perde nenhuma das nossas videoaulas. Comenta o canal para teus amigos aí, para os Enzos da tua academia, para a gurizada dar uma olhada. E veja mesmo, não tô malhando aqui a gurizada e acho legal os guri tá inventando um negócio novo. Agora, claro que a gurizada não tem um embasamento biomecânico, cinesiológico, fisiológico, e de vez em quando sai uma atrocidade no meio. Mas tá tudo certo. Eu também, que sou doutor, errei aqui na hora de conferir e deixei insuficiência ativa enquanto eu queria descrever insuficiência passiva, e tá valendo. O que vale é uma análise realmente criteriosa do exercício. Eu apontei alguns aspectos aqui, espero teus comentários para verificar outros apontamentos caso tu tenhas discordado ou tenha visto algum outro aspecto que eu não tenha percebido aqui na execução do exercício. Valeu, gurizada. Tamo junto, então. Até a próxima. Vamos que vamos.